Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-domingo da semana 12 da NFL. Essa é a primeira parte do programa, eu vou falar sobre as partidas das duas primeiras janelas de horário do domingo, né? Os jogos das 15 horas e os das 18. Na segunda parte, não deixe de escutar a segunda parte. Vou falar sobre o Sunday Night Football, vou falar sobre a classificação, playoffs e também já fazer um mini preview da semana 13. Não acredito que a gente já tá indo pra semana 13. Mas enfim, temporada da NFL passa rápido. Antes de entrar nos jogos, eu gostaria de lembrar vocês que tá rolando uma promoção de Black Friday no podcast Cara dos Esportes até essa terça-feira, dia 29 de novembro, aniversário do Dog dos Esportes, meu cachorro Luke. Tá rolando uma promoção que você assina 2 meses do programa de apoiadores e você ganha o terceiro grátis. Então por R$28 você vai ter acesso até o final de fevereiro ao podcast extra das terças-feiras, o podcast de sexta-feira de manhã sobre o Thursday Night Football, 2 newsletters por semana e ainda vai ter a oportunidade de participar de um sorteio que esse eu vou te explicar quando você se tornar apoiador. É bem simples, você cria sua conta no Bodog utilizando o meu link, você me manda um print da sua conta, que aí eu sorteio 2 pessoas por mês para ganhar R$50 em saldo no Bodog. Então tudo isso, R$14 por mês, você vai pagar 28 e vai ter 3 meses, né? Então 3 meses pelo preço de 2. Link na descrição tem a chave Pix, tem um WhatsApp para o qual você tem que mandar o comprovante, ou você pode me mandar pelo Twitter, por DM, ou pelo Instagram também por direct, né? Prefiro o Twitter, porque o Twitter eu checo com mais frequência. Então essa promoção aí, além de tudo esse conteúdo extra, você ajuda o podcast, é importante, não é uma luta toda semana para botar esse podcast no ar. Então se você puder mostrar, se você puder, né, claro, mostrar aí o seu apoio, eu agradeço. Dados recados, vamos começar por Tampa Bay Buccaneers contra Cleveland Browns. Os Browns venceram na prorrogação 17-23. Um jogo bem limitado em termos de ataque. Não foi um jogo muito vistoso, digamos assim. Eu achei que os dois times tiveram problemas. Eles chegaram num problema em caminhos diferentes. Os dois times foram mal em terceiras descidas. O Cleveland Browns só converteu 5 de 17, enquanto o Tampa Bay Buccaneers 4 de 15. Os Browns converteram ainda 2 quartas descidas, 2 de 4, e o Tampa Bay Buccaneers converteu 1. Mas o que acontecia? Os dois times conseguiam produzir jardas, mas chegava em algum momento o drive morria. E como os Browns faziam isso muito mais pelo chão, eles ficaram por mais tempo com a bola, né? Eles terminaram com 39 minutos de posse, né? Contra 30 do Tampa Bay Buccaneers. Então, um jogo, como eu falei, sem muita jogada explosiva. Não foi dos jogos mais bonitos de se ver, né? Não teve grandes 40 pontos apenas, né? Se bem que para essa temporada 40 pontos não é tão fora assim da curva. Os Browns saíram na frente 7-7, né? Depois o Buccaneers empatou, eles abriram 10-7. Os Bucks conseguiram um field goal antes do intervalo que empatou a partida. O jogo foi 10-10 pro intervalo. Os Browns erraram um field goal num drive longo deles e o kicker deles, né? O Cade York errou por muito mesmo. Aí no segundo tempo o Buccaneers conseguiu um touchdown ali no terceiro quarto, com o Cole Keith. Depois as duas equipes trocaram um monte de punch e tal, e no finalzinho, faltava o quê? 32 segundos pro fim, o Jacob Brissett encontrou o David Njoku no fundo da endzone, numa 4ª-10, uma recepção absurda do Njoku. Se você ainda não viu, procure e veja, foi uma grande recepção. Os Bucks até receberam a bola com 32 segundos pro fim, né? Mas eles, inexplicavelmente, eles deixaram o relógio correr, né? Eles tentaram uma corridinha ali com o Rashad White, isso com 32 segundos. E a próxima jogada saiu só com 15, e eles tinham uns 3 tempos para pedir.
Foi meio bizarro ali, eles poderiam... Tanto que eles chegaram ali no meio do campo, né? Chegaram até a linha de 48, mas... Por que eles não arriscaram mais? Eu acho que eles foram muito conservadores. Enfim, prorrogação. Os dois times trocaram punch, os Bucks foram pro punch 2 vezes dentro da prorrogação. Tinha pressão. Tom Brady nunca tinha empatado um jogo na carreira. E o Cleveland Browns resolveu esse problema com um touchdown, uma corrida do Nick Chubb. Antes disso, teve um passe longo do Jacob Brissett pro Amari Cooper, né, de 45 jardas, que colocou a equipe já na condição ali de chutar no mínimo um field goal. Vitória do Cleveland Browns. Eu falei no preview que eu sentia que a sensação de que os Bucks resolveram os problemas no ataque deles era muito exagerada depois do jogo contra os Seahawks. Dito e feito, não achei que foi uma boa partida da equipe. O Mike Evans bem sumido contra essa secundária do Cleveland Browns, que é bem fraca. Chris Godwin, que foi o grande destaque da equipe, né? 12 recepções, 110 jardas. Notícia ruim pro Tampa Bay Buccaneers é que o Tristan Wirfs saiu de maca, né? Então, nunca é um bom sinal. Ele que é o melhor right tackle, ou o segundo melhor no máximo, e um dos melhores tackles no geral na NFL, e seria um baita desfalque para essa equipe que já tem um interior ali meio questionável. Do lado do Cleveland Browns é o último jogo sem o Deshaun Watson. Deshaun Watson já voltou a treinar com a equipe e jogará no próximo domingo contra o Houston Texans, justamente contra o Houston Texans. Jacob Brissett entrega a equipe com 4 vitórias, 7 derrotas. Em termos de campanha, é basicamente o que a gente esperava que o Jacob Brissett entregaria ao Deshaun Watson. Mas acho que em termos de desempenho, ele foi muito bem. Foi bem melhor do que eu esperava. Acho que ele comprou alguns anos aí a mais na NFL. Não acho que ninguém ficaria feliz em tê-lo como titular. Mas em uma situação de um reserva ali para brigar por posição, eu acredito que ele consegue alguma vaga na próxima temporada. Pelo menos como reserva ele vai ficar... Ele tem quantos anos, Jacob Brissett? Ele tem 29. Ele garantiu ali uns 6, 7 anos ali na NFL mais, e vai dar um dinheirinho bom para ele. Como eu falei, em termos de desempenho, até eu achei que ele jogou melhor do que eu esperava. Ele termina aí com 2.398 jardas, 11 touchdowns, 5 interceptações, 5 interceptações, 90.7 de rating. E os números dele no último mês foram melhores do que esse geral dele. Mas é isso, vitória do Cleveland Browns 23-17. O Cincinnati Bengals derrotou o Tennessee Titans em Nashville por 20-16, um jogo bem disputado, no qual os Bengals abriram alguma vantagem, abriram 20-13 no início do último quarto. Os Titans logo em seguida tiveram uma campanha muito longa de 7 minutos que terminou apenas com um field goal numa 4-5, colocando 20-16, sempre aquela decisão que eu detesto, né? Quando você tá perdendo por uma posse de bola, você chuta o field goal para continuar perdendo por uma posse de bola. Foi o que o Tennessee Titans fez e depois nunca teve a bola de volta. Os Bengals gastaram o relógio, 6 minutos ali, e eles comeram tudo. Teve ainda um field goal que a equipe ia chutar ali com 1 minuto e 53, mas teve uma falta que deu a primeira descida automática para os Bengals, e a equipe depois só ajoelhou com a bola. Vitória de Cincinnati. Eu achei que foi uma atuação muito boa da defesa dos Titans mais uma vez e da defesa dos Bengals também, né? O único avanço realmente longo com o Derrick Henry foi uma recepção, foi nem no jogo terrestre, né? Uma recepção de 69 jardas, que ele sofreu o fumble e o Treylon Burks recuperou dentro na endzone. Meus pêsames para quem tem o Derrick Henry no Fantasy, mas ele correndo com a bola em si, foram 17 recepções, 17 carregadas para 38 jardas. Do lado dos Bengals eu achei que o ataque muito achatado, né? E parte disso é desenho dessa defesa dos Titans, né? Que é uma defesa muito boa, sabe que por mais que o Ja'Marr Chase ainda esteja de fora, você tem que procurar evitar os avanços longos do Joe Burrow, né? Porque ele é um quarterback arrojado, por mais que ele não tenha o maior braço do mundo.
Mas ainda assim ele conseguiu ter uma conexão muito boa com o T. Higgins, 7 recepções, 114 jardas, um touchdown, né? E eu vi o pessoal falando sobre o T. Higgins, né, no Twitter, por exemplo, o pessoal lá do Rudei Brasil. Ele tá, nessas últimas semanas assim, de Ja'Marr Chase, ele tá jogando pra mostrar que ele é um wide receiver 1. E não só mostrar pra outros times, não é só mostrar que ele tecnicamente ele pode, mas mostrar que ele pode ser pago como tal, né? Pelo Cincinnati Bengals ou por outro time, né? Porque é difícil, uma off-season que você precisa renovar. Não precisa, né? Mas você deveria renovar com o Joe Burrow. E você ter que pagar 30 milhões pro T. Higgins também é complicado, né? Não sei se ele chegaria a tanto, né? Mas 25 milhões de dólares por ano parece meio que o piso pro T. Higgins, porque algum time pagaria, algum time apostaria que ele pode ser o wide receiver 1, né? E eu acho que é uma aposta, assim, uma aposta justa. Ele não é o cara que super veloz, apesar dele não ser lento, mas ele é aquele cara muito imponente fisicamente, né? Ele não é o Justin Jefferson, não é o Ja'Marr Chase, não é o Tyreek Hill. Ele é o cara ali que ele é tipo o Mike Evans, né? O cara que você joga e confia que ele vai conseguir as bolas 50-50. Então, ele vem jogando muito bem. A equipe não teve o Joe Mixon, não sentiu tanta falta assim quanto muita gente esperava. O Samaje Perine substituiu ele bem, 17 carregadas para 58 jardas, um touchdown, teve 4 recepções também, que me doeram porque eu tinha ele lá no Bodog, menos de 3,5 recepções. Tudo bem. Mas do lado dos Titans, né, aquilo que eu falei, a defesa jogou bem. O Tannehill não achei que jogou mal, achei que jogou bem também, apesar dele não ter nenhum passe para touchdown, nenhuma interceptação. Os números são um pouco inflados ali pela essa mega... um passe curto que o Derrick Henry transformou em avanço longo, né? Teve uma bomba pro Treylon Burks que foi muito bonita. Achei que ele voltou bem, desde que ele se machucou, achei que ele voltou bem. Falta ainda... A gente sempre falou isso, né? Faltava poder de fogo nesse ataque dos Titans. A boa notícia para eles é que eles dificilmente serão ameaçados nessa divisão. E é o que eu falei do preview, né? O preview, aliás, que se você não escuta, toda quarta-feira à noite eu posto no preview da rodada. Esse jogo era muito mais importante pro Bengals do que pro Titans, né? Porque o Bengals tá numa briga ali pra tentar vencer a divisão ou ir pelo wildcard. Os Titans, por mais que eles tenham campanha pra tal, eles vão porque eles vão vencer a divisão, né? Colts e Jaguars, esquece, já estão muito atrás. Então, era um jogo que a urgência do Cincinnati Bengals era maior. O Jacksonville Jaguars derrotou o Baltimore Ravens por 28-27. Na melhor atuação do Trevor Lawrence como quarterback profissional, ele completou 29 de 37 passes, 321 jardas, 3 touchdowns, nenhuma interceptação. Fez isso sem o Travis Etienne, que se machucou, acho que no segundo quarto, se eu não me engano. Agora tô em dúvida, foi no segundo ou já no primeiro. Não voltou para a partida, foi tudo braço do Trevor Lawrence e a equipe foi muito bem. Méritos para ousadia do Doug Peterson. O Trevor Lawrence comandou um drive perfeito de resposta ali ao touchdown do Baltimore Ravens. Eles entregaram a bola pro Jaguars com 2 minutos pro fim, vencendo por 27-20. Os Jaguars marcharam, caminharam perfeitamente, chegaram ali, conseguiram o touchdown com 14 segundos pro final da partida. Ao invés de chutar o extra point para empatar a partida, eles foram para a conversão de 2 pontos e o Trevor Lawrence encontrou o Zay Jones. Conversão de 2 pontos, 28-27. Os Ravens, com 14 segundos, ainda conseguiram ali chegar na linha de 49 jardas do campo de ataque e chutaram um field goal de 67 jardas com Justin Tucker. Assim, Justin Tucker é o GOAT, maior kicker de todos os tempos. Vamos com calma. Justin Tucker é o melhor kicker de todos os tempos. O maior kicker de todos os tempos, pra mim, que é foda, né? Porque... Não, o Justin Tucker é o maior kicker de todos os tempos. Porque o Adam Vinatieri, ele é o mais vencedor e nunca nenhum outro kicker vai vencer
2 Super Bowls e uma final de conferência em chutes. Isso nunca vai acontecer. Porque não vai ter nenhum outro kicker que vai estar numa dinastia como a do New England Patriots. Então, apesar dessas conquistas do Adam Vinatieri serem incomparáveis, ele não era tão bom quanto o Justin Tucker, e nenhum outro kicker era tão bom quanto o Justin Tucker. Não é deméritos pro Adam Vinatieri, porque o Tucker é um absurdo. O recorde dele é de 66 jardas, esse chute foi de 67 jardas, e claramente faltou ali 1,5 jardas, 2. Ele teve a direção, mas não teve a força. Vitória para o Jacksonville Jaguars, que eu sei que eu falei agora há pouco que a divisão tá encaminhada pros Titans. Mesmo com a vitória dos Jaguars, eu vou falar na segunda parte sobre a classificação e tal, mas eu achei uma vitória muito importante para os Jaguars. Não pra temporada em si, né? Porque a temporada tá perdida, né? Mas em termos de criar moral. Acho que vencer com o Trevor Lawrence jogando bem é muito importante, porque em determinado momento ali a gente já tava questionando, já tava usando aquela palavra que começa com B e termina com um ST, bust, pro Trevor Lawrence, né? E ele jogar bem dessa forma. O Zay Jones jogou muito bem. O Marvin Jones teve ali uma recepção questionável no touchdown da virada, né? Mas a arbitragem marcou. Do lado dos Ravens, assim, é foda que eu não quero ficar toda semana falando a mesma coisa. Toda semana desde 2019 falando a mesma coisa. Como é que você espera ganhar na NFL atualmente quando o líder de alvos do seu time é o Mark Andrews? Beleza, ótimo tight end. Gosto, um dos melhores da NFL. Sofreu um fumble e tal, mas foi recuperado pela equipe. Mas aí você tem o Josh Oliver, que começou a temporada como terceiro tight end da equipe. Deshaun Jackson, que não estava na equipe até o mês passado, teve uma recepção de 62 jardas, 2 para 74, uma foi de 62 jardas. Devin Duvernay, que era jogador de special teams. A Marcus Robinson não conseguia jogar nos Chiefs. Patrick Ricard, fullback, 3 alvos para ele. Não tem como você vencer consistentemente na NFL com esses jogadores ali sendo suas principais armas no ataque aéreo. Mesmo que tivesse o Rashad Bateman, ainda seria muito pouco. E quando chegar nos playoffs, isso fica mais escancarado ainda. Não achei que foi o melhor dos jogos do Lamar. Foi 16 de 32 passes. 16 passes completados de 32 apenas. Mas ele sofreu um fumble também. O Gus Edwards sofreu outro fumble. Lá dos Jaguars, o Trevor Lawrence perdeu um fumble. Mas é isso, né? O próprio ataque terrestre dos Ravens tem... Os Ravens não têm jogado bem, né? Eu sei que eles vinham de 4 vitórias consecutivas e buscavam a 5ª, isso mesmo, mas eles não vinham jogando bem. Se você vê cada jogo, eles não vinham jogando bem. E aí agora reverteu um pouco e os Jaguars saem com a vitória. Acho que eu falei tudo que eu tinha que falar para esse jogo, então vamos pro próximo. Vamos passar agora para Miami Dolphins e Houston Texans, mas antes eu queria lembrar a vocês que o podcast Cara dos Esportes tem como parceiro oficial de apostas o Bodog. Me ajuda bastante se você criar sua conta lá no Bodog utilizando meu link que está na descrição. Tem bônus para os primeiros depósitos ali, o primeiro depósito, quando você cria sua conta com o meu link. Lê as regras lá direitinho. Me ajuda bastante se você criar a conta e apostar por lá. Todas as odds que eu falo aqui, vou falar na segunda parte, são sempre lá. Então se você quiser seguir aqui o que a gente está discutindo, por exemplo, no preview da rodada também, comece a apostar lá pelo Bodog. Vamos falar agora de Miami Dolphins 30, Houston Texans 15. Houston Texans com um novo QB, Kyle Allen, né, no lugar do Davis Mills, e jogou pior, eu ia falar tão mal quanto, mas jogou pior do que o Davis Mills, né, porque os números dele foram inflados ali pelo garbage time. Miami Dolphins seguiu o conselho do Maestro Júnior, enfiou a faca e virou 30 pontos no primeiro tempo. Jalen Waddle, Tyreek Hill, imparáveis. Os dois terminaram com exatamente 85 jardas. Jalen Waddle em 5 recepções, o Tyreek Hill em 6. Tua teve 22 de 36 passes, 299 jardas, um passe para touchdown. Foram perfeitos, não tem o que falar. Foram perfeitos e
que pareceu um pouco exagerado foi o tempo que o Tua ficou em campo, né? Porque a equipe foi pro intervalo vencendo por 30-0 e o Tua ainda voltou pro segundo tempo, né? Se eu não me engano, na terceira campanha, foi a terceira campanha, ele foi substituído pelo Skylar Thompson depois de sofrer alguns sacks, né? Teve um sack que ele virou assim pra trás, né? Parecia o Batman quando o Bane quebra ele, né? No Batman The Dark Knight Rises. E aí o Mike McDaniel falou, chega, vamos botar o Skylar Thompson lá. E a equipe... Assim, o jogo chegou a ter alguma emoção... Não teve emoção, né? Mas teve algum momento que os Texans chegaram a fazer 30-12 com o último quarto todo pela frente. E aí começou será que mais o touchdown vou ter que voltar, hein, e tal. Mas aí não teve o touchdown, os Dolphins venceram tranquilamente. Os Texans, nem o Dameon Pierce mais tá aparecendo. 5 carregadas, 8 jardas. É um time totalmente apático que caminha para a primeira escolha geral, que é a boa notícia. E é difícil pensar que essa equipe não vai passar por mais uma mudança de head coach, né? O Lovie Smith está fazendo um trabalho ainda pior do que o do David Culley, né? Na temporada passada, é difícil imaginar que ele vá permanecer no cargo. É um time totalmente apático, anêmico e anônimo, né? Ninguém sabe. Você pega ali o fan médio de NFL, eles vão... Quantos jogadores dos Texans? Pensa aí na sua cabeça, quantos jogadores do Houston Texans você consegue falar de cabeça? Vou abrir aqui o depth chart e pra ver se eu não perdi nenhum. Eu sei que tem o Dameon Pierce, é um que você tem que saber, porque ele vem jogando bem como calor, vinha jogando bem e é bom de fantasy e tal. O Davis Mills por ser quarterback, o Brandon Cooks, obviamente. Não acho que a maioria sabe quem é o Brandon Cooks, né? Talvez, o Brandon Cooks é no Texas, talvez seja esse tipo de questão. O Laremy Tunsil, eu acho que o fã um pouquinho mais hardcore sabe, ele é um dos melhores left tackles da NFL. Deixa eu ver se eu perdi alguém na defesa. Larry Stingley foi uma escolha alta no draft, talvez eu nem lembre dele. Mas acho que é isso. Acho que é isso mesmo, não é o elenco mais anônimo da NFL. João Eduardo Dutra, você está ao vivo no podcast Cara dos Esportes. Você sabe por que eu te liguei. Não tem como não saber. A gente estava conversando em off, mas eu quero falar com você no podcast sobre o Salvador, enviado dos céus para salvar o New York Jets, que tem o nome de Mike White, que impulsionou o New York Jets à vitória contra o Chicago Bears por 31-10, debaixo de chuva. Acho que é um ponto importante, mas a equipe nunca jogou 60% disso com o Zach Wilson. O quanto acho que a gente precisa faturar que a defesa dos Bears, depois das trocas, né, no último mês, tem sido péssima. Mas numa escala de 0-10, o quão empolgado você tá com o Mike White guiando esse time até o fim da temporada? Um set cauteloso, porque quem é torcedor dos Jets vai ter um flashback do ano passado, né? Uhum. Onde o Mike White também substituiu o Zach Wilson, naquele caso por lesão, e a gente queria que o Zach Wilson voltasse, nesse caso agora não, mas substitui, e tem talvez uma das melhores estreias da NFL, foi parar no Hall da Fama, lançou 400 jardas, recebeu conversão de 2 pontos, enfim, hoje foi mais um gostinho daquele, foi aquele Mike White da estreia. O problema foi o Mike White que jogou depois da estreia, que lançou muitas interceptações. Por isso eu fico com esse set cauteloso, porque eu não vou aqui parar e falar assim, não, o Mike White agora é um quarterback titular da NFL. E a história não funciona assim. Mas, como você falou, hoje, ele, em termos práticos, ele conseguiu fazer o que o Zach Wilson nunca conseguiu fazer, que é liderar esse ataque dos Jets a ser um ataque funcional, bom. Ele lançou 3 touchdowns hoje, que é um a menos que o Zach Wilson tem na temporada toda, que é 4. Então só por esse detalhe, eu acho que já faz
já mostra a diferença. Ele conseguiu envolver os recebedores. Garrett Wilson teve uma ótima partida. O Elijah Moore, ele mesmo, que ficava falando no Twitter, que pediu para ser trocado, recebeu o touchdown hoje. Então, ele conseguiu fazer o ataque funcionar de uma maneira que o Zach Wilson nunca sonhou em fazer. Concordo plenamente, mas eu seria irresponsável de não apontar o quão ruim é a defesa do Chicago Bears, né? Uma defesa totalmente... Sim, depois que perdeu o Roquan Smith e enfim, as outras trocas, jogador... Perdeu hoje o Eddie Jackson, né, por lesão. Robert Quinn foi trocado também. É uma defesa que não tem força pra nada. E a equipe vai pra uma sequência agora um pouco mais complicada, né? Vai enfrentar os Vikings em Minnesota, os Bills em Buffalo, depois Lions, Jaguars, Seahawks. É aqui nessa sequência de 3 jogos aqui você tem que garantir o wild card, né? E fecha a temporada com o Miami Dolphins. Foi um bom momento pro Mike White voltar ao time, né? Porque depois disso era essa sequência complicada, mas é o que você falou, né? Com a defesa dos Bears sendo ruim ou não, o Garrett Wilson não tava aparecendo desse jeito. O Elijah Moore não tava aparecendo de jeito nenhum, só reclamando, né? E acho que é muito importante dar vida pra esse time. Que eu, João, você vai me perdoar, eu falei que eu não achava que iria aos playoffs. Era meu palpite pra ficar de fora. O Mike White não vai repetir esse desempenho toda semana. Mas hoje, dia 27 de novembro, você acredita que os Jets conseguirão uma vaga aos playoffs? Eu acredito muito por causa do resto do time. Durante a temporada, o time passou a sensação que não precisava de uma estrela na posição de quarterback para ir aos playoffs. Precisava que alguém não esparramasse a farofa. Então não encaixou, né? Porque o Mike White agora é o top 5 na posição. com uma super estrela na posição de quarterback, esse time vai pro Super Bowl. Brincadeiras à parte. Mas vamos ver. Eu não acho que o Mike White é esse quarterback que jogou essa semana. Não acho que ele é um quarterback de 300 jardas, 3 touchdowns, nenhum turnover. Mas também não é o Zach Wilson. Ele não é o Zach Wilson. Vamos ver se ele consegue fazer o que se esperava que o Zach Wilson fosse capaz de fazer, que é acertar as bandejas. Que é um ataque que esse ataque que é da árvore do Kyle Shanahan, um ataque que pega um pouco na mão do quarterback e fala assim, não, vamos te guiar, a gente vai ter bastante play action, a gente vai ter bastante rollout, jogo terrestre, vamos com calma. O Zach Wilson não conseguiu ter sucesso nesse ataque. Vamos ver se o Mike White, quando ele voltar pra terra, que é o que vai acontecer, se ele for um quarterback decente, competente, eu acho sim que a equipe do Jets pode chegar aos playoffs. E o Zach Wilson, pra gente encerrar aqui. O Zach Wilson indo pro dark side da força em tempo real na sideline. Eu acho que agora o Zach Wilson, o Joe Douglas já tá ligando pros Panthers, né? Porque nessas situações os Panthers geralmente não oferecem uma escolha de segunda rodada. Isso é impossível. Mas ele tá numa coringada braba. Mas, João, muito obrigado. Parabéns pela vitória. Valeu, gente. Obrigado. Então pra falar do Chicago Bears, eu falei indiretamente, né? A defesa é muito ruim. A equipe teve uma baita confusão ali na posição de quarterback antes do jogo, né? Porque foi anunciado ontem que seria o Trevor Siemian, o Justin Fields, ele deslocou o ombro. Mas aí parece que o Trevor Siemian sentiu uma lesão no oblíquo, que pelo que eu pesquisei no Google é um músculo aqui na região do abdômen. E aí quem seria o quarterback seria o Nathan Peterman, aquele das 5 interceptações num só tempo, mas aí, minutos antes do kickoff, os Bears voltaram atrás e falaram, não, pode ser que seja o Trevor Siemian. E aí a gente só descobriu, de fato, que foi o Trevor Siemian no início da primeira campanha dos Bears, né, que aí ele entrou em campo. Ele teve um comecinho razoável, né, mas depois a defesa dos Jets engoliu completamente. Os Bears até conseguiram correr um pouco com a bola. A gente viu o Chase Claypool aparecer, teve uma recepção longa pra cima do Sauce Gardner até. Devia ter falado sobre isso com o João, esqueci. Mas, enfim, vitória do New York Jets, que a gente vai falar de cenário de playoffs na segunda parte, mas é uma vitória bem importante para a equipe. O Washington Commanders derrotou o Atlanta Falcons pelo placar de 19-13, um jogo truncado, com 2 times com quarterbacks limitados, com 2 times com dificuldades ali para avançar a bola consistentemente.
tanto o Marcus Mariota quanto o Taylor Heinicke ficaram bem abaixo das 200 jardas. Os dois lançaram interceptações. A diferença é que a do Marcus Mariota veio num momento bem chave, com 1 minuto para o fim, na red zone. A bola foi desviada pelo Daron Payne, interceptada pelo Kendall Fuller. E aí, Commanders recebe a bola recupera a bola com 58 segundos para o fim. Os Falcons ainda tinham 3 timeouts para pedir. Eles pediram, forçaram um punch, mas aí teve um running into the kicker, né? Que é quando você atinge ali o punter no momento do chute. Primeira descida automática para o Commanders. Vitória para o Washington Commanders, que está mais vivo do que nunca na briga pela NFC, pela NFC Leste, né? Na briga pelos playoffs na NFC Leste. Do lado do Atlanta Falcons, a vitória dos Buccaneers deixa eles ainda em alcance da divisão, mas no seu íntimo, esse time sabe que não vai aos playoffs, né? Porque teve uma declaração recente do Arthur Smith, né? Ele foi perguntado sobre o Desmond Ridder e ele falou que enquanto o time tiver chance de ir aos playoffs, vai ser o Marcus Mariota, né? E é engraçado esse tipo de comentário, né? Enquanto a gente ter chance, né? Porque é meio que prever um momento que a equipe não vai ter mais chance, né? Então, venho falando sobre as limitações do Mariota. O Taylor Heinicke, ele teve lances ali que nas últimas semanas que ele teve bastante sorte. Dessa vez essa sorte virou um pouco. O grande notícia entre aspas desse jogo é o chapéu, o boné gigante que o Brian Robinson tava no vestiário, que ele disse que um amigo dele faz esses bonés. Se alguém quiser comprar, é só falar com um amigo dele. Mas, enfim, é um jogo que foi disputado, nenhum dos dois times brilhou exatamente no ataque. Eu achei que a diferença foi essa linha defensiva do Commanders, né, que tá jogando muito bem. Jonathan Allen, Montez Sweat e o Daron Payne, que ainda nem teve o Chase Young. O Chase Young era questionável para esse jogo voltar, né, ali da lesão dele no joelho. Ele que não jogou ainda na temporada, só que ele acabou ficando doente entre sexta e sábado, e aí ele não foi pra partida. Quando ele voltar, você poder ter uma formação ali com Payne, Allen, Sweat e Chandler Jones. Chase Young, caramba. Tá tarde, gente. Desculpa, tá bem tarde. Mas vai ficar ainda mais forte. E a grande força da equipe é justamente a pressão que eles exercem no quarterback adversário. Nem tanto necessariamente defender o jogo terrestre, né? Porque, por exemplo, o Falcons hoje teve 29 carregadas para 167 jardas. Como eu sou obrigado, vamos falar de Carolina Panthers e Denver Broncos. Os Panthers venceram por 23-10. Jogo que marcou o retorno do Sam Darnold ao time titular. E o Sam Darnold literalmente deitou e rolou. Ele teve 11 de 19 passes, 164 jardas, um touchdown, nenhuma interceptação. E você deve estar pensando, esses números não são de um quarterback que deitou e rolou. Ele deitou e rolou literalmente, porque o touchdown dele, né, correndo com a bola, ele sofreu um fumble, pegou a bola, se jogou no chão, pegou a bola, ninguém tocou nele, e ele foi rolando para a end zone. Então, tal qual Walter contra o São Paulo, se eu não me engano, aquele gol bonito dele, quase 10 anos do Campeonato Brasileiro, que aí ele faz a comemoração de deitar e rolar. O Sam Darnold também repetiu o feito. Defesa dos Panthers jogou muito bem. A defesa dos Panthers é boa, né? O problema é que o ataque é miserável. Jogou um pouquinho melhor do que com o Baker Mayfield. A equipe correu bem com a bola também. 185 jardas. Mas vamos falar de Denver Broncos. Não é informação, é chute. Mas eu vou cantar aqui. Você vai estar escutando esse podcast e o Nathaniel Hackett vai ter sido demitido. Se ele não tivesse sido demitido, o Denver Broncos é teimosia e eles querem esperar até o fim da temporada. Não tem a menor condição do Nathaniel Hackett continuar. Ele tem sido um desastre completo. O Russell Wilson tem sido um desastre completo também. Só que você tem como demitir o Nathaniel Hackett. O Russell Wilson, depois de pagar uma porrada de escolha
e um contrato milionário, você não tem o que fazer. O único caminho pro Denver Broncos é contratar um novo head coach para a próxima temporada, rezar para eles acertarem em cheio e rezar pro Russell Wilson pelo menos cortar a diferença, né? Dividir ali, encontrar um meio termo entre o que ele era no auge e o que ele é atualmente. O que ele é atualmente é um dos 6, 7 piores quarterbacks titulares na NFL. A gente viu um jogador da defesa dos Broncos gritando com o Russell Wilson durante o jogo. Clima horroroso. A defesa... Tudo bem, você deu 23 pontos, né? Mas... vem falhando em momentos chave, né? E falhou, por exemplo... Teve aquele lance do Patrick Surtain, né? Contra o Davante Adams, na prorrogação da semana passada. Aqui o Patrick Surtain, ele dá uma tropeçada ali numa crossing route do DJ Moore num dos touchdowns, né? 2 lances de puro azar, né? O Patrick Surtain é um dos melhores jogadores, é um dos melhores cornerbacks da NFL, talvez o melhor. Mas é porque, assim, é muito... A gente volta para aquela estatística, né? Se o Denver Broncos tivesse feito 18 pontos em todos os jogos deles na temporada, eles teriam vencido o Seahawks, teriam vencido o Texans, teriam vencido o 49ers, teriam perdido pro Raiders, venceriam os Colts, então 4-1, 4-2, 5-2, 6-2, 7-2, 7-3, e aqui teria perdido 7-4, mas teria 7 vitórias e 4 derrotas, né? Tem 3 vitórias e 8 derrotas. É um ataque totalmente inepto e você exigir que a defesa segure tanto, e 23 pontos, ela fez mais do que o suficiente, né? Mas é bizarro mesmo. Eu não tinha expectativa muito alta para esse time em 2022. Mas ainda assim eu nunca achei que seria esse desastre completo. Vamos para os jogos do segundo horário agora, mas antes só lembrar para vocês, pessoal, deixa 5 estrelas lá no Spotify, no Apple Podcast, vocês que escutam por lá, ajuda bastante a subir o podcast nos rankings, a aparecer recomendações e tal. Não deixem de me seguir lá no Instagram, @cara-dos-esportes. E você, que de repente você não tem condições, não quer se tornar apoiador, você pode me ajudar, além de que você pode criar sua conta no Bodog, que me ajuda. Convence um amigo seu a escutar, ou uma amiga sua escutar o podcast. Imagina se metade de vocês convencerem outra pessoa a escutar um podcast, o quanto vai crescer esse programa. Vocês sabem que o quanto eu me dedico aqui é a minha vida, esse podcast, e eu acho que a gente tá no alcance disso aqui se tornar minha vida mais ainda, né? Minha ocupação em tempo integral. Então, me ajudem a chegar lá. Vamos falar de Los Angeles Chargers e Arizona Cardinals. Os Chargers venceram por 25-24. Um jogo que o Brandon Staley foi do céu ao inferno. Ele foi pro punch numa 4-6 ali no meio campo. Bem covardezinha já ali no último quarto. Perdendo o jogo por 24-17. Os dois times trocam ali vários punches e no final eles conseguem o touchdown. E ao invés, assim como os Jaguars, eles foram para a conversão de 2 pontos, conseguiram a conversão e venceram o jogo 25-24. E eu repito o meu palpite que eu fiz do jogo do Denver Broncos. Quando você estiver escutando isso aqui, o Cliff Kingsbury vai ter sido demitido. Se não tivesse demitido, de novo, é covardia da diretoria, porque era esse o time que deveria estar em campo, né? DeAndre Hopkins, Marquise Brown, Kyler Murray, e não dá certo. O time deixa mais uma vitória escapar. O Kyler Murray tem uma tarde bem mais ou menos passando a bola, 191 jardas, 2 touchdowns, uma interceptação. Teve um fumble que o James Conner sofreu também. A equipe correu bem com a bola, 181 jardas. Mas pouco, né? A defesa do Chargers jogou muito mal. Eu achei que vem jogando mal, né, nas últimas semanas, e ela teve muita dificuldade para sair de campo em terceiras descidas, né? Teve um momento que os Cardinals estavam, acho que 6-7 em terceiras descidas, terminaram 7-13 e seguraram um pouco mais do segundo tempo. Mas acabou, né? Já acabou há muito tempo o Cliff Kingsbury. Do lado do Los Angeles Chargers, péssimo dia pros haters do Justin Herbert. 35 de 47 passes, 274 jardas, 3 touchdowns. A equipe não correu com a bola, nada.
mas conseguiu aí uma vitória impulsionada pelo seu quarterback, que ainda tem todos os problemas que eu falo ao longo da temporada, tem ataque muito achatado e falta de talento dos wide receivers e tal. É muito passe curto ali pro Austin Ekeler, muito passe curto por Jarrett Everett, por exemplo. Mas funcionou. A equipe conseguiu vitória no desespero, mas conseguiu. Justin Herbert é incrível, é um dos melhores quarterbacks da NFL, merece um ataque melhor ao redor dele em termos de chamador de jogadas e nível de talento. Acho que o pessoal passou um pouco da conta na desconfiança do Justin Herbert. Não, assim, não no sentido de desrespeito, não pode, não sei o que nem certos outros discursos nos últimos dias. Mas eu acho que o pessoal exagerou, porque o Justin Herbert é muito bom quarterback. Mas tem vários fatores atenuantes aí ao redor dele, que não é desculpa, é verdade. Então, vitória importantíssima pro Chargers, que poderia ter visto a temporada sair do controle, né, com essa derrota, e os Cardinals enterra de vez qualquer oportunidade ali pra equipe se recuperar com 8 derrotas. Já a gente vai falar na segunda parte sobre classificação. O Las Vegas Raiders venceu o Seattle Seahawks pelo placar de 40-34 na prorrogação. Um jogo que tem muitos pontos. São bons ataques com defesas ruins. Sempre uma combinação de jogo que nos traz jogos excelentes. Pra quem gosta de diversão, né? Entretenimento. Mas um show de covardia ali na prorrogação. O Las Vegas Raiders começaram. Primeira campanha, pra quem não sabe, se você faz o touchdown na primeira campanha, acaba o jogo. O outro time não tem chance de... Se você faz o touchdown na prorrogação, acaba o jogo, né? Mas se você faz o touchdown na primeira campanha, acaba o jogo. E sabendo disso, o Josh McDaniels, talvez tancando o próprio emprego dele, ele chuta um field goal de 56 jardas, uma 4-2 no meio do campo, na prorrogação, que não... Daniel Carlson é excelente, né? Mas é um field goal de 52 jardas e no estádio aberto, né? Probabilidade bem pequena. O time do Seahawks, muito elegante, retribui a covardia, indo pro punch numa 4-5 no meio do campo, na linha de 49 jardas do campo de ataque. E aí o Josh Jacobs salva o Josh McDaniels. Primeira jogada, um handoff pra ele leva pra casa 86 jardas, touchdown. Josh Jacobs foi o melhor jogador em campo. Essa hesitação minha é o meu bloqueio mental pra elogiar o running back. Ele teve 33 carregadas para 229 jardas, 2 touchdowns, teve 74 jardas recebendo bola também de forma aérea, 6 recepções. Foi o melhor jogador em campo, 300 jardas totais, 303 para ser mais exato, contra 295 do Derek Carr, por exemplo. Derek Carr que se machucou logo no começo, lançou uma interceptação no primeiro jogo, na primeira jogada. Depois ele recebeu uma baita pancada na costela, saiu, depois voltou. Mas jogou bem. Eu achei que jogou bem, teve, claro, as interceptações, mas eu achei que foi um bom jogo dele. Teve 7 passes ali pro Davante Adams. Do lado do Seahawks, não foi a melhor, mas também não foi a pior atuação do Geno Smith. Ele cometeu mais erros do que de costume nessa temporada. Uma interceptação e um fumble, mas teve uma boa conexão com o DK Metcalf. Distribuiu bem a bola, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores recebendo passes, uma tarde que a equipe não conseguiu correr com a bola, mas as duas defesas foram completamente ali ineptas. Vitória dos Raiders, que, assim, se você perde esse jogo, aí eu ia ter que prever demissão de 3 treinadores nesse podcast, né? O Josh McDaniels, o que tá segurando ele é aquilo que eu já expliquei em outros podcasts, né? O dono da equipe, o Mark Davis, não tem dinheiro para pagar o contrato todo do Josh McDaniels e contratar um novo head coach, por isso que ele não tem sido demitido. Mas é questão de tempo. E o Seahawks, assim como eu falo dos Giants, de repente uma sensaçãozinha ali de estar perdendo gás. Com 2 derrotas consecutivas pro Buccaneers, agora Raiders. Tem uma sequência boa nas próximas 2 rodadas, Rams e Panthers. Vou para mostrar que
Foram só 2 tropeços, mas olho neles, né? Porque por melhor que o Geno Smith venha jogando essa temporada, ele tem outros 10 anos de evidências de que ele não é um bom quarterback, e esse time depende muito de jogadores jovens, né? Principalmente na defesa. E aí, você viu hoje, 40 pontos que eles cederam. O Kansas City Chiefs derrotou o Los Angeles Rams pelo placar de 26-10. Não tem nem muito o que falar, né? Os Rams com Bryce Perkins de quarterback, né? Matthew Stafford machucado, perdeu o Allen Robinson durante a partida, não tem Cooper Kupp e esquece, né? Não tem time, não tem ataque pra botar em campo, né? Foram quantas jardas que teve no ataque? Deixa eu abrir aqui. Foram 198 contra 437 do Kansas City Chiefs, que não fez nenhuma grande atuação, né? A atuação tá 6,5 da equipe, né? O Mahomes lançou uma interceptação na red zone, teve um fumble também perdido pelo Sky Moore, e foi um péssimo jogo pro bonde da renda fixa Patrick Mahomes, mais de 2,5 passes para touchdown, né? Que eu aposto toda semana, no geral ainda tô no lucro, mas ele teve só um passe para touchdown nesse domingo. Mas é isso, né? Não é nessa semana que eu vou apostar, nessa outra que eu não vou. Tem que apostar toda semana. Você aposta toda semana durante a temporada regular, você vai sair no lucro. Mas essa semana é aquela que as ações aí na nossa renda fixa deu uma pequena queda, mas acredite, trust the process. Acredite no processo. Juju Smith-Schuster voltou, teve 3 recepções, um pouco discreto, né? Voltando de uma concussão. O Mahomes distribuiu a bola ali para 12 recebedores diferentes, que era parte do ponto em você trocar o Tyreek Hill. Você ainda vai ter o Travis Kelce ali de peça central, mas você vai distribuir a bola ao redor dele. Acho que é isso, né? Um jogo que o Chiefs... Assim, eu falei que não foi uma grande atuação, mas você não precisa pisar ali no acelerador num jogo contra esse time dos Rams totalmente dizimado. Uma estatística que ilustra bem esse momento do Kansas City Chiefs, do Los Angeles Rams, é que é o 11º jogo da equipe na temporada e é a 11ª formação diferente de linha ofensiva começando uma partida no ano. Então a equipe teve um ano dos infernos. É curioso porque de 2018... Não lembro agora se o Sean McVay... Não, o Sean McVay assumiu em 2017. 2017 pra cá, o time dos Rams era sempre o time que menos tinha lesão na temporada regular. E isso muita gente investigou. Pô, o que eles estão fazendo de diferente e tal. Mas agora a conta chegou. Todo mundo tá se machucando. E até o Sean McVay, coitado, levou uma pancada de um jogador do próprio time, uma baita pancada no queixo, chegou a ter uma bambeada. Mas é isso, a temporada dos infernos pro Los Angeles Rams. O San Francisco 49ers derrotou o New Orleans Saints por 13-0. Um jogo que a equipe não foi tão avassaladora quanto vinha sendo no ataque, né? Não, avassaladora talvez seja forte, né? Eles marcaram mais de 30 pontos em 2 dos últimos 3 jogos. Essa é a 4ª vitória consecutiva, mas tiveram muitos problemas contra essa boa defesa do Saints, né? Que tá um pouco mais saudável, né? Voltaram ali, por exemplo, Cameron Jordan, mas no fim o 49ers conseguiu vencer porque a defesa também jogou muito bem, anulou completamente, literalmente anulou o ataque do New Orleans Saints, que não teve nenhum ponto e forçou 2 fumbles para cima do Alvin Kamara, né? Um deles ali já bem próximo da própria endzone do 49ers. O Jimmy Garoppolo teve uma interceptação anulada por falta, né? Uma falta que aconteceu, mas foi fora da jogada, então é meio que sorte ali do 49ers, mas às vezes o time bom precisa ganhar num dia que eles não estão jogando bem também. Isso é importante. É bom a gente ficar de olho no Deebo Samuel, né? Ele lidou com alguns problemas ali na coxa, né, nas últimas semanas, e ele foi pro jogo e chegou a deixar a partida e tal. É um cara que eles precisam saudável lá em janeiro. Mas acho que é isso. A defesa do 49ers foi muito bem, né, no jogo que o ataque
deixou a desejar, a defesa carregou e eu acredito que esse time é um time real que pode brigar. Sim, tá entre os favoritos na Conferência Nacional. Então é isso, pessoal. Podcast parte 1 chegou ao fim. Vamos lá pra parte 2. Fala, pessoal. Vamos pra segunda parte do podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-domingo da semana 12 da NFL. Se você ainda não escutou a primeira parte, volta lá e escuta pra gente voltar pra cá depois, falar sobre o Sunday Night Football. Na primeira parte eu falei sobre os jogos da primeira janela e segunda janela de horários. Aqui eu vou falar do Sunday Night Football, da vitória dos Eagles pra cima do Green Bay Packers. Depois vou falar sobre playoffs, classificação de momento, divisão por divisão. E depois já olhar para os jogos da semana 13 da NFL. Antes de mergulhar nesse grande Sunday Night Football, lembrar que tá rolando uma promoção de Black Friday do podcast Cara dos Esportes até terça-feira, dia 29. Você pode assinar o programa de apoiadores por 2 meses e ganhar um mês grátis. Pagamento pelo Pix. Você vai pagar R$ 28,00. O preço da mensalidade é R$ 14,00 esse plano. Então você ganha esse mês extra. Você vai ter acesso ao podcast de terça-feira, ao podcast de sexta-feira, 2 newsletters por semana. E você ainda vai estar ajudando o podcast Cara dos Esportes a ficar no ar. Na descrição aqui tem a chave Pix, para onde você tem que mandar o comprovante. E se você puder, ficaria feliz. Se você não puder, entendo também. Vamos pro Sunday Night Football. Vamos falar da vitória do Philadelphia Eagles para cima do Green Bay Packers, 40-33, um grande jogo, um jogo opcional para defesas. Não vimos muitas defesas. Não vimos muito as defesas se sobressaindo, foram apenas 3 punts. Claro que teve um turnover on downs forçado, teve alguns turnovers, mas o jogo começou já a 1000 por hora. Eu vou ler o resultado de cada campanha. Touchdown dos Eagles, interceptação dos Packers, touchdown dos Eagles. Ali parecia que assim, o Philadelphia Eagles vai passar o rolo compressor. Packers fazem touchdown, turnover on downs dos Eagles, touchdown dos Packers, 14-13, touchdown dos Eagles, 20-14, interceptação dos Packers, fumble dos Eagles, touchdown do Green Bay Packers, 20-20, punch, touchdown dos Eagles, intervalo 27-20. Um primeiro tempo muito movimentado, o segundo tempo também foi, mas eu achei que o segundo tempo foi mais atropelo mesmo do Philadelphia Eagles. Os Packers ainda conseguiram ali um touchdown depois do field goal que diminuíram a vantagem, mas tentaram um sidekick, não conseguiram. Vitória do Philadelphia Eagles 40-33. O jogo tem vários pontos. Vou começar pela grande acho que notícia que sai desse jogo, né? A lesão do Aaron Rodgers. Ele que vem lidando com uma lesão no polegar da mão direita, que parece que causa muito desconforto a ele, e a gente vê em campo o impacto no nível de atuação dele, né? Ele não vem jogando bem nessa temporada, vem lançando muitas interceptações, lançou 2 hoje, e também deixou a partida após sofrer uma pancada forte na costela. Ele continuou no jogo há algum tempo, mas com muita cara de dor. Eventualmente ele saiu e entrou o Jordan Love, que jogou pouco. Foram quantos drives com o Jordan Love? Deixa eu contar aqui quantos drives. 2 drives só com o Jordan Love, 11 snaps, um touchdown e field goal. O touchdown foi méritos do Christian Watson, né? Um passe ali curto ali, mas 10, 12 jardas, e ele engata a quinta. E o Christian Watson, que temporada de rookie que ele tá fazendo. Ele demorou, né? Claro, demorou até, acho que conquistar a confiança do Aaron Rodgers, mas a cada semana que passa ele evolui, parece um jogador melhor a cada semana. Já são 5 touchdowns, 6 touchdowns, né, com esse do jogo de hoje, e a velocidade dele é um negócio de outro mundo, né? O cara, a quinta marcha que ele engatou ali pra conseguir aquele touchdown, né, que foi quase tudo jardas após a recepção, realmente fantástico. Os Packers
estavam precisando de um cara como esse. Precisam de outros wide receivers ainda, mas é um bom cara. Ele parece o wide receiver 1 que o Packers tanto precisa. Totalmente diferente do Davante Adams. Ele lembra mais o Jordy Nelson, né? Talvez o Jordy Nelson um pouco mais veloz ainda, né? O Jordy Nelson era bem rápido, mas o Christian Watson... Eu ia pesquisar, acabou que eu não pesquisei, eu vou pesquisar agora. Quanto que ele correu no tiro de 40 jardas? Porque... bizarro a velocidade dele. Aqui, 4.36, é isso mesmo, A velocidade dele é fantástica. Do lado do Philadelphia Eagles, uma noite histórica para o jogo terrestre da equipe. Foram 363 jardas em 49 tentativas, 7,4 jardas por tentativa. Os Eagles fizeram o que eles queriam pelo jogo terrestre. A linha ofensiva do Philadelphia Eagles atropelou completamente a linha defensiva do Green Bay Packers. Foi até vergonhoso. Acho que a gente não tem mais ilusões dessa defesa dos Packers sendo uma defesa de elite. Mas ainda assim, a forma como eles foram atropelados. E o Jalen Hurts teve um grande jogo pelo chão, pelo ataque aéreo. Nem precisou tanto, ele teve 2 passos para touchdown ainda. O A.J. Brown sofreu um fumble. Mas foi uma atuação muito dominante do ataque do Philadelphia Eagles. A defesa também não jogou bem. Foi empurrada também pela linha ofensiva dos Packers. E a secundária... todo mundo ali errou o ângulo ou subestimou um pouco a velocidade no touchdown do A.J. Dillon, né? E no primeiro tempo ali também deixaram a desejar, deram espaços, deram uma segurada ali mais no segundo. O jogo termina com o Philadelphia Eagles com uma vantagem de 158 jardas totais, 500 jardas que a equipe teve no jogo, 342 dos Packers. Os Packers perdem esse jogo porque não foram muito bem em terceiras descidas. Não tiveram tantas terceiras descidas, né? Foram 7 apenas. Converteram só uma. O Philadelphia Eagles terminou com 8 de 15. 29 first downs para os Eagles, 19 para os Packers. Assim, teve aquela empolgação ali inicial com o Jordan Love e tal, mas o Jordan Love não é o cara. Não parece ser o cara. E o Aaron Rodgers parece estar bem baleado. Hoje, eu tô gravando aqui na madrugada de domingo para segunda. Eu não apostaria minha vida que a gente vê o Aaron Rodgers no próximo jogo do Green Bay Packers, que será contra... nem lembro de cabeça. Será contra o Chicago Bears, no dia 4 de dezembro. Então vamos ficar de olho aí ao longo da semana, porque pode ser um desfalque, né? Porque tem a lesão no polegar, tem a lesão na costela agora. E do lado do Philadelphia Eagles, a defesa ainda tá deixando a desejar, não tá sendo empurrada, a secundária não tá sendo tão confiável quanto antes, mas esse é o melhor jogo da equipe no ataque, provavelmente na temporada, em pontos totais pelo menos desde o jogo contra os Steelers, que eles marcaram 35 pontos e, enfim, grande atuação da linha ofensiva do Philadelphia Eagles, grande atuação do ataque. Vamos falar agora de classificação, playoffs. Eu vou passar divisão por divisão, depois vou passar o cenário atual dos playoffs, o cenário de momento. Lembrando que ainda tem um jogo para ser realizado, o Monday Night Football, Pittsburgh Steelers contra Indianapolis Colts, mas são 2 times que não devem ter impacto grande em questão de playoffs. Vamos começar pela AFC. O Miami Dolphins lidera a AFC Leste com 8 vitórias e 3 derrotas. Empatado com o Buffalo Bills, 8-3 também, mas os Dolphins levam vantagem no critério de desempate, que é o retrospecto dentro da divisão. New York Jets 7-4, New England Patriots 6-5. AFC Norte, Baltimore Ravens 7-4, Cincinnati Bengals 7-4, Cleveland Browns 4-7, Steelers 3-7. AFC Sul, Tennessee Titans 7-4, Indianapolis Colts 4-6-1, Jacksonville Jaguars 4-7, Houston Texans 1-9-1. Esse terceiro é o empate entre Colts e Texans. AFC Oeste, Kansas City Chiefs 9-2, Los Angeles Chargers
6-5, Las Vegas Raiders 4-7, Denver Broncos 3-8. Nos playoffs da AFC, se a temporada terminasse hoje, o Kansas City Chiefs entraria direto na segunda rodada dos playoffs, no Divisional Round. O Wild Card Round, que é o primeiro final de semana de playoffs, teria Miami Dolphins recebendo o New York Jets, o Tennessee Titans recebendo o Cincinnati Bengals e o Baltimore Ravens recebendo o Buffalo Bills. Na NFC, a gente tem na NFC Leste o Philadelphia Eagles com 10 vitórias e 1 derrota, Dallas Cowboys 8-3, New York Giants 7-4, Washington Commanders 7-5. Na NFC Norte a gente tem o Minnesota Vikings 9 vitórias e 2 derrotas, Detroit Lions 4 vitórias e 7 derrotas, Green Bay Packers 4 vitórias e 8 derrotas, Chicago Bears 3 vitórias, 9 derrotas, NFC Sul Buccaneers 5-6, Falcons 5-7, Panthers 4-8, Saints 4-8. Panthers ultrapassaram o New Orleans Saints na classificação. NFC Oeste 49ers 7-4, Seahawks 6-5, Cardinals 4-8, Rams 3-8. Os playoffs da NFC nesse momento são da seguinte forma: Philadelphia Eagles iria direto para o Divisional Round. No Wild Card Round a gente teria o Vikings recebendo o Washington Commanders, o 49ers recebendo os Giants e o Buccaneers recebendo o Dallas Cowboys. Seahawks tem 6 vitórias e 5 derrotas, está uma vitória atrás do Washington Commanders, né? O Seahawks é o primeiro fora. Depois tem Atlanta Falcons 5-7, Lions 4-7, Packers 4-8, Cardinals 4-8 e assim sucessivamente. Panthers também 4-8, Saints também 4-8. Parece uma corrida ali entre basicamente Commanders, Giants e Seahawks pela última vaga nos playoffs da NFC. E tanto os Giants quanto os Seahawks parecem perder um pouco do fôlego nesse momento, né? O Commanders tá numa ascendente, mas tem uma limitação grande também do seu quarterback, Taylor Heinicke, do ataque como um todo, né? Apesar da defesa ser muito boa. Eu acabei nem falando como tá o cenário fora dos playoffs na AFC. É um cenário parecido também, porque você tem logo fora ali da zona de classificação Patriots 6-5, Chargers 6-5. Você tem o Colts 4-6-1, mas aí já são 2 vitórias a menos, né? Então é difícil acreditar que a equipe vai conseguir tirar. Então você basicamente tem aqui Jets, Patriots e Chargers brigando por uma vaga, presumindo que o Cincinnati Bengals vai conseguir. Por que não dá para presumir, né? Então, refazendo aqui, a gente tem Ravens e Bengals brigando pela divisão, os dois times com 7 vitórias e 4 derrotas. E depois você tem Jets 7-4, Patriots 6-5 e Chargers 6-5. Então, basicamente, Ravens e Bengals, quem vencer a divisão, quem perder, tá nessa briga aí pelas 2 últimas vagas com Jets, com Patriots e com Chargers. Então, esse é o cenário da Conferência Americana. Vamos passar agora para os jogos da semana 13 da NFL, aquele esquema que vocês estão acostumados. Se eu não citar aqui algum jogo, é porque ainda não tem linha lá no Bodog, parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes. Vai lá, eu sempre falo aqui, você escuta eu falar, você deve ficar de saco cheio, mas vai lá hoje, cria sua conta no Bodog, o link tá na descrição. Dá uma baita ajuda se você fizer isso. Começa a apostar por lá. Bota um dinheirinho, faz uma fezinha ali. Forma responsável, aquele dinheirinho ali que não te faz falta. E quem sabe você dá sorte. Tem Copa do Mundo, dá pra apostar na Copa do Mundo também. Falta opção de aposta ali. Todos os esportes possíveis e imagináveis. Mas alguns jogos aqui ainda não estão porque tem questão ainda do quarterback, lesões e tal. Então ainda não tem as odds, né? As linhas de aposta. Vamos começar pelo Thursday Night Football, New England Patriots contra o Buffalo Bills. O jogo Calma aí, agora fiquei em dúvida onde que é esse jogo. Peraí. Vou conferir aqui. Pô, não acredito que a gente tá na semana 13. Passa rápido, né? O jogo é em New England.
Vitória dos Patriots tá pagando 3,0 no Bodog. 1,41 dos Bills. Total 44,5. Bills menos 5,5. O Buffalo Bills vem dando umas rateadas, né? Ainda gosto dessa vitória direta aqui. Pagando 1,41. Menos 5,5. É o preço mesmo. Sendo um jogo em New England. Mas acho que eu gosto desse Bills menos 5,5 também. Porque os Bills já provaram que quando eles enfrentam os Patriots, eles querem pisar no pescoço do Patriots mesmo, né? Então eles não vão tirar o pé do acelerador, eles vão querer continuar ampliando a vantagem. Então gosto desse Bills menos 5,5. Houston Texans contra Cleveland Browns, o retorno do Deshaun Watson. Jogo em Houston, vitória dos Texans pagando 3,50. Browns 1,33. Total 45. Browns menos 7. Aqui a análise depende se você acredita em karma. Eu não vou ficar longe desse jogo. Até porque, assim, tirando toda a parte extra-campo, o Deshaun Watson não joga desde 2020, né? Muito tempo sem jogar, então o que ele vai ser? O que ele jogou na pré-temporada ele não encantou. Então, eu vou ficar longe desse jogo. Baltimore Ravens contra Denver Broncos, jogo em Baltimore, vitória dos Ravens tá pagando 1,28, dos Broncos 3,75, total 39 pontos, Ravens menos 8 e... Baltimore Ravens tá num momento bem complicado, mas sabe quem tá num momento pior ainda? O Denver Broncos. Ainda assim, eu venho falando sobre isso, eu venho repetindo a seguinte frase nas últimas semanas e venho acertando. Que eu não quero ter o Ravens dando tantos pontos. E continua a verdade agora, né? Ainda mais vindo de uma derrota contra o Jacksonville Jaguars. Por pior que seja o Denver Broncos, eu não confio nos Ravens tendo que vencer por pelo menos 9 pontos. O Detroit Lions vai receber o Jacksonville Jaguars. Vitória dos Lions está pagando 1,83. Dos Jaguars 2,0. Total 51,5. Lions menos 1. Eu gosto de Jaguars mais 1 aqui. Gosto do Jaguars 2,0. Vitória direta. A equipe jogou muito bem contra o Baltimore Ravens. E vem melhorando, né? Depois daquela... Ele teve um começo bom. Teve uma meiuca ruim da temporada ali, né? Uma semana, um mês e meio mais ou menos. E agora parece tá melhorando. Então eu iria aqui de Jaguars mais 1 ou vitória direta mesmo. E pagando 2,0. Minnesota Vikings vai receber o New York Jets. Vitória dos Vikings está pagando 1,60. Dos Jets 2,40. Total 43 pontos. Vikings menos 3. E eu gosto aqui. Eu acho que essa linha aqui tem um pouco... Primeiro que os sites de apostas em geral, não só o Bodog, não parecem gostar muito dos Vikings. Mas acho que tá uma empolgação muito grande pelo Mike White. Mike White a gente viu, no ano passado ele teve um grande jogo e depois morreu. Não necessariamente isso aqui vai se repetir, até porque o time é melhor, mas ele não é o que ele mostrou contra o Chicago Bears, né? A defesa dos Bears é muito ruim. Então eu iria aqui de Vikings menos 3. Seria a aposta que eu faria. New York Giants contra o Washington Commanders. Jogo em Nova York. Os Giants, vitória deles está pagando 2,05. Dos Commanders 1,80. Total 41 pontos. Commanders menos 2. Um jogo gigantesco, né? Porque vai ser muito difícil. Eu não sei se matematicamente é possível, mas vai ser muito difícil os 3 times da NFC Leste, irem como wildcard, além do Philadelphia Eagles vencendo a divisão. Então, basicamente Giants e Commanders. E os 2 times, o gráfico das equipes está numa direção oposta, né? Os Giants perdendo muitos jogadores por lesão, a defesa do Commanders jogando cada vez melhor. Eu iria aqui de Commanders, mesmo o jogo sendo em Nova York. Acho que Commanders menos 2 até vitória direta 1,80 é legal também. Acho que eu iria de Washington. São Francisco 49ers contra Miami Dolphins. Estou bem ansioso para ver esse jogo. Tô bem curioso, quero ver. E vai ser um dos jogos que eu vou prestar mais atenção. Vitória do 49ers, jogo em São Francisco. Vitória do 49ers está pagando 1,51. Dos Dolphins 2,65. Total 46,5 pontos. 49ers menos 3,5. Vocês sabem que eu gosto desse time do Miami Dolphins. Eu vou de Miami Dolphins aqui. Mais 3,5, podendo perder por até 3 pontos.
Eu gosto dessas odds aqui. E iria de Dolphins. Acho que a defesa dos 49ers vem jogando muito bem, mas eu ainda não confio. Não dá pra confiar em nenhuma secundária contra Jalen Waddle e Tyreek Hill, né? E a do 49ers não é diferente. Então eu iria de Miami Dolphins aqui. Cincinnati Bengals contra Kansas City Chiefs. Outro bom jogo. Foi um grande jogo na temporada regular entre as duas equipes. Nos playoffs também. Jogo em Cincinnati. Vitória dos Bengals tá pagando 2,20. Dos Chiefs 1,71. Total 51,5. Chiefs menos 3. E tá andando na direção dos Bengals essa linha. Então, provavelmente você tá escutando, já deve estar menos 2,5 Chiefs. E eu gosto, menos 2,5 e menos 3 eu gosto. Acho que o time do Chiefs é pelo menos 3 pontos melhor que o do Cincinnati Bengals. Las Vegas Raiders contra Los Angeles Chargers. Bom jogo entre as duas equipes na abertura da temporada. Vitória dos Raiders tá pagando 2,20, dos Chargers 1,71. Total 50,5. Chargers menos 2,5. Chargers não pode nem sonhar em perder esse jogo, né? É um jogo que, se a equipe quer ser levada a sério, ela tem que vencer, como foi o jogo contra o Arizona Cardinals. E sofreu muito, mas venceu. Então eu espero que o mesmo aconteça aqui. Eu gosto de Chargers aqui, pagando 1,71 a vitória. Para encerrar, o Monday Night Football, Tampa Bay Buccaneers contra New Orleans Saints. Vitória dos Bucks tá pagando 1,38, dos Saints 3,15, total 40. Bucks menos 6. O Bucks jogou mal de novo no ataque, né? Esse ataque não encaixa. E do outro lado, os Saints literalmente não pontuaram. Então, esse under aqui, 40, fantástico. Vai descer. Provavelmente eu vou pegar esse under aqui no minuto que eu terminar de gravar o podcast. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que escutaram. Não sei se vocês estão reparando, minha voz tá meio estranha. Acho que eu tô meio resfriado. E fui piorando. Acho que na primeira parte estava normal. Na segunda parte estava bem pior. Mas espero que não tenha atrapalhado. Aproveitem a promoção do Black Friday. Sigam lá no Instagram. Deixem 5 estrelas. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.